Com as bênçãos de Deus, entra no ar para ficar a seu serviço até 11 da manhã. O mais aberto e democrático programa do rádio paraibano. Mesa Redonda. Com Marcos Marinho, Ovídio Federal, Stanley Talião e Lula Melo. Passando a limpo tudo que foi notícia na semana e antecipando os temas palpitantes que vão mexer com a vida da Paraíba. Mesa Redonda, responsabilidade e profissionalismo para deixar você realmente por dentro dos acontecimentos do dia a dia, num jornalismo puro e verdadeiro, sem maquiagens e sem enhenhen. Hora certa. Nove horas, 8 minutos no balneário Jacumã. Bom dia, Sociedade Condense. Começamos mais uma vez o Mesa Redonda. Meu companheiro de bancada, Ovídio, está com o microfone ainda a consertar. Hoje temos uma lacuna, uma grande lacuna, que é a ausência do nosso líder, do nosso âncora, Marcos Marinho. Ele teve que se ausentar, tem uns afazeres na cidade de Campina Grande, e com isso a gente vai dar seguimento aqui, eu, Lula Melo, e o meu companheiro e meu amigo líder, Ovídio Marinho. Bom dia, Ovídio Marinho. Bom dia, Lula Melo. Bom dia, Jacumã. Bom dia, Conde. Às 9 horas e 9 minutos. Agora sim eu posso dar a hora. Estão querendo cortar até meu microfone, Lula. Mas tá meio complicado. A internet está aí. Já cortaram o sinal do Ademário. O Ademário Regis, passei novamente lá. Queremos parabenizar aos gatunos das rádios piratas que estão instalados nas residências obscuras do Ademário, que parabéns pelo seu equipamento, hein? Funciona bem mesmo. O Ademário Regis está tolhido de saber da verdade do Conde, mas não tem problema. Nós temos aqui equipamentos que, via WhatsApp, nós enviamos mensagem no grupo Mesa Redonda. Nós temos aqui o grande líder da rádio comunitária, Jairo Silva, o DJ, o maior técnico em radiodifusão, que grava os programas na íntegra e depois via YouTube você pode acessar as nossas verdades ditas aqui no Mesa Redonda. Bom, hoje Marcos foi a Campina Grande, a Serra da Borborema, vai, acho que dançar um chachadozinho. E queremos dizer que a ele um bom São Pedro. E falando em São Pedro, Lula, começamos aqui a aberração do São Pedro. Primeiro, a fortuna milionária do orçamento para o São João, que as notícias que vêm dos portais aí e as imagens retratam que até bonecos foram colocados para preencher lacunas de pessoas na Praça do Conde. Isso é muito feio. Era melhor ter deixado o povo mesmo alegre, satisfeito, contente, com muito ou com pouca gente, né? Pelo menos a festa para o povo, como está sendo feita aqui a enganação ao pescador, que esse palanque armado, isso tira o direito de ir e vir das pessoas. A colônia não precisa disso. A colônia de Jacumã, ela sempre fez sua festa com um forrozeirozinho pé de serra internamente, ou que fizesse um palanque, mas deixar o ir e vir para dizer que está fazendo a maior festa para o pescador. O pescador não é mais besta não, prefeita. O pescador precisa de linha, o pescador precisa de anzol, o pescador precisa de rede, de conserto de barco, de manutenção de motor. O pescador precisa de dignidade, doutora. Não é essa parafernália
que impede o direito de ir e vir das pessoas, instalada para enganar ou tentar ludibriar a visão do morador. Tá aí a Rua da Vila, com seus calçamentos, seus quebra-molas, tudo quebrado. A Rua da Ladeirinha tá agora um caos, Lula Melo. Um caos. Toda vez desce aquela lama, acaba com tudo e fica lá as casas enlameadas, as casas não se mantêm limpas porque o trafegar de gente pra lá, pra cá, tem esse problema. Então a gente fica a lamentar a enganação, né? Já chega a enganação das cifras que tentam enganar, mas aí a gente tá vendo essa semana a nossa briosa Polícia Federal, lá no interior, em cifras pequenas, viu? Pequenas, em relação ao Conde, 18 milhões que foi o levantado pela essa Polícia Federal, são cifras pequenas em relação aqui ao nosso derrame de dinheiro nesses 3 anos de mandato de dona Tatiana Correia. Então, a Federal vai chegar aqui com certeza, ninguém sabe se em tempo hábil ainda com a prefeita no mandato, mas ela vai chegar aqui, porque as contas e as licitações são do mesmo modelo que foram encontradas lá. Então, pau que dá em Chico, dá em José, não tem como a Polícia Federal não deixar de observar o que está acontecendo nas licitações do Conde. Essa do São João mesmo é a mesma aberração do Carnaval, é a Brede Viagens, é lá de Goiânia, é do ex-prefeito, filha do ex-prefeito de Goiânia, que teve suas contas reprovadas, o qual tem um filho aí na folha de pagamento do Conde, como o Mesa Redonda mostrou essa semana, empregadinho lá, ninguém sabe qual é a sua gratificação, porque até agora a transparência não mostra os salários. Mas o filho de seu Fenelon faz parte do grupo do Sangue Azul. Então, o que a gente está aqui explanando para a população é que não abre o olho não, arregalem seus olhos e vão curtir a festa, porque ali deve sair dos 525 mil, Lula, mais ou menos aí, uns 50, 60 mil reais para essa enganação e esse tolimento do direito de ir e vir das pessoas, impedindo a passagem. E o pescador, na verdade, de Jacumã não está precisando disso, não. O pescador está precisando de outras coisas que não foram dadas. Você mesmo tem aí os dados de quanto foi pago de folha de pagamento de uma Secretaria de Pesca inerte. Inerte, Lula. O senhor secretário que está assumindo a pasta não sabe o que é pesca. Nunca pescou. Não sabe o que é um anzol. Nunca botou o pé, talvez, na água do mar. Porque ele é bem gordinho. A gente vê que ele fica só nas pizzarias e nos restaurantes finos. Agora, tá aí. Quase 200 mil reais, desde que foi criada do ano passado para cá. E depois você nos precisa os dados. E me perdoe não ter lhe aparteado, mas a gente precisa, não é abrir o olho da população, não. É arregalar os olhos da população. Muito bem. Esse é o apimentado bom dia do nosso amigo, do nosso companheiro Ovídio Marinho, Ovídio Federal. E nós temos outras pautas também, Ovídio, a dizer sobre descontos em folhas de pagamento. Ou seja, eu fui abordado agora quando eu fui, eu estava ali embaixo. E eu desci do meu carro para comprar meu cigarro. Infelizmente, eu tenho o vício do tabagismo, né? Coisa que eu peço a Deus todo dia para me libertar desse vício. E eu fui abordado por um cidadão, eu não vou citar, não vou mencionar o nome dele, mas o cidadão me relatou que os motoristas das ambulâncias aqui do município estão com um desconto no contra-cheque de R$500, ou seja, veio R$500 a menos no contra-cheque deles. Ele me abordou, pediu para que eu falasse isso. Eu não tenho como comprovar, porque infelizmente ele não me mostrou os contra-cheques, mas ele pediu para que eu falasse que o salário dele e dos colegas, os companheiros dele de trabalho, os motoristas das ambulâncias, vieram R$500 a menos dos seus salários. São efetivos, viu? Ele é efetivo.
Então, ele me relatou também que tem um determinado médico que o salário dele esse mês era para vir de R$12.000, né, devido aos seus plantões e enfim. E veio R$5.000 a menos. Minha nossa. Então é necessário que realmente o Tribunal de Contas, Ministério Público, que eles consigam definitivamente colocar no mapa deles o município do Conde, para que eles possam vir aqui no município e se deparar com essas aberrações contábeis, né, aqui no município de Conde. Eu vou falar agora, já aproveitar que estamos falando de valores, meu caro. Não, mas peraí, vamos esclarecer melhor a questão aí. Vamos esclarecer melhor a questão aí desses salários, porque, na verdade, também eu recebi uma comunicação aqui no meu e-mail de um ouvinte também não quis se identificar. Quando não quer se identificar, Lula, com certeza faz parte do grupo. Que varia os descontos misteriosos nos contra-cheques entre 50 e 300 reais. Essa pessoa me relatou de problemas na educação e na assistência social. E na saúde, os motoristas me relataram, segundo um dos motoristas, ele me relatou que está um desconto de R$500. Bom, então no popular o que está acontecendo aí é uma capação, uma castração do salário já atrasado, que está atrasado, tem muito salário atrasado, né? Porque agora a gestora pagou o mês de maio, quando hoje já finaliza o mês, 27 de junho, pagou o mês de maio, quando era para ter pago até o dia 5, pela lei. Mas aqui a lei é ela quem faz. E aqueles que eram para fazer a fiscalização do município, que são os vereadores, esses sim, eles são submissos e omissos. Você vê que a gente até esquece desse povo, né? É porque ele realmente não existe. Porque se você fala assim, quem é o vereador que toma conta da pousada do Conde? Ninguém sabe quem é. Quem é o vereador que toma conta do balneário de Jacumã? Ninguém sabe quem é. Quem foi o vereador do Guruji? A gente sabe mais ou menos porque é muito escândalo, né? É campo de futebol. Agora a patroa do vereador parece que vai assumir aí a assistência social, que é um nepotismo cruzado, né? Isso é nepotismo cruzado. Pega a esposa do vereador presidente da Câmara e bota para assumir. Isso é uma novidade, Lula, que me contaram ontem. Parece que ela assume segunda-feira. A esposa do vereador Luzimar vai assumir a Secretaria de Ação Social na segunda-feira, né? Então, por aí você tira, onde uma Câmara não tem uma fiscalização com o Executivo. O que mais nos assombra é que o advogado, que ano passado era da Prefeitura, agora é da Câmara. Quer dizer, fica um jogo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Então é bom que o povo fique sabendo, e só fica sabendo através do Mesa Redonda. Porque lá na Câmara ninguém sabe nada não. O vereador Naldo Cel, com propriedade, que ainda é um dos que defendem a classe da população, na verdade, nos mandou aí semana passada os 2 projetos de lei, os projetos que é um absurdo, meu amigo. Mexer em 3.500.000 no orçamento retroativo a janeiro. E o salário que é bom não paga. Não paga. Aí tem 525 mil reais para fazer um São João, mas o salário não paga. Aí faz 525 mil reais para fazer um São João na lama, como a gente viu aí. Era isso que eu queria comentar. A quadrilha junina, que é uma vergonha por perseguição política, botar uma quadrilha bonita daquela dentro de uma lama, que é para lamear. Mas aí o tiro sai pela culatra. A imagem, Ovidio, me perdoe, eu lhe apartear, mas o que chocou foi a imagem os dançarinos, os representantes da quadrilha, fazerem uma faxina no calçamento esburacado do centro da cidade. Eles fazerem uma faxina para poder se apresentar. E diga-se de passagem, os próprios dançarinos, eu não sei como é que chama, integrantes, pronto, eu vou falar, integrantes da quadrilha. Essa quadrilha que tem como um dos representantes
O nosso amigo Patrick Pop, eu assim o chamo, né? Eu gozo da amizade do meu amigo Patrick Pop, é uma pessoa excelente, 100%. E quando o Patrick ele faz qualquer tipo de publicação, justamente barganhando melhores condições para a equipe, para a quadrilha junina, não essa quadrilha que a gente costuma falar. Enfim, essa quadrilha junina, quando ele faz... Combinou, né? A quadrilha junina... Aqui o Patrick Pop faz parte, é uma quadrilha junina. Não a quadrilha que a Polícia Federal está acostumada a desbaratar. Não, essa daí ele não faz parte, graças a Deus, ele é uma pessoa séria. Mas quando ele relatou via Facebook, através de fotos, aquela problemática que foi aquela humilhação pelo qual foi submetido os integrantes da quadrilha, se não me falha a memória, Raio de Luar, enfim. Mas aí houve uma perseguição e a quadrilha junina teria que se apresentar em João Pessoa, em Campina, não sei onde foi, quando chegou o comentário de que a prefeitura não vai disponibilizar um ônibus porque Patrick postou no Facebook aquela problemática, aquela humilhação sofrida pelos integrantes da quadrilha junina no centro do... Mas inclusive nos chegaram aqui gravações de Chico Filomeno, que é um dos herdeiros da Filotur, dizendo que tinham 2 ônibus que iriam sair do Centro de Cultura para a Fujope. Mas isso aí, essa gravação, inclusive eu ouvi, essa gravação foi antes da postagem do nosso amigo Patrick. Então, quando o Patrick publicou a realidade, a veracidade dos fatos do São João do município do Conde, quando foi à base de lama, porque o município está à base de lama e buraco. Não, a lama é como aquela lava do vulcão. A lama vem de dentro da prefeitura, ela jorra por um duto, enlameando toda a cidade, com esse tipo de atitude de perseguições. As perseguições políticas foi do tempo dos coronéis, Lula. Hoje em dia tá aí a Polícia Federal desbaratando. Agora, com essa operação do Sertão, essa nova operação que tem Andaime. A Andaime, é uma operação porque Andaime, você vai colecionando de degrau em degrau, você vai montando peças. Então o que a operação quer dizer é que ele não está atrás das licitações de milhões mais não. Eles estão atrás das licitações pequenas que formam o grande andaime. Ele pega aqui uma licitação de 50 mil, uma licitação de 200 mil, uma de 70, de 80, que no final vai dar, como deu, os 18 milhões. Isso. Né? Então o que acontece aqui no Conde é isso, essa licitaçãozinha fragmentada, essas licitações de coisas que a gente não vê aplicadas. Empenhos pagos, né? Fragmentadamente. Já chamei doutor André Carlos aqui, ele vem de novo, Lula. Ele diz que vem 500 vezes aqui para falar sobre corrupção. Agora o doutor Juvencio da Polícia Federal, o delegado responsável pelo crime de patrimônio público, vai também, formalizamos o convite, e ele, assim que acabar o treinamento que foi fazer em Brasília, vem ao Mesa Redonda, o delegado da Polícia Federal, explicar à população como denunciar roubos em questões de políticas, em questões de orçamento público, em questões de licitações públicas. O que está acontecendo no nosso município precisa chegar às autoridades. Tá aí. Quadrilha sendo perseguida politicamente, quando um orçamento milionário do São João não pode ser usado por causa de picuinha política. Por conta de picuinha política, porque... Então isso não é admissível, isso não é admissível. Ovídio, o que me causa estranheza e repúdio é o fato do cidadão não poder reclamar aquilo que ele tem de direito. A Constituição diz que você não pode ficar no anonimato. E se você dá a cara, você é perseguido, então você tem que abrir denúncia com isso aí.
Você tem que dizer. A população aqui tem um problema. Agora mesmo passei vindo pra cá e conversei com uns amigos, que eu também não vou dizer o nome, porque são medrosos. São medrosos. São meus amigos, mas eu digo, são medrosos. Não, rapaz, não fale nesse negócio aí não, da colônia não. Não é uma festinha que tem que ter todo ano. Eu digo sim, mas todo ano tem a festa. Todo ano teve forró pé de serra, palanquezinho armado do lado. E não precisar tolher o direito de vir das pessoas para mostrar força. Isso é força? Isso é burrice, meu amigo. Desespero. Burrice, porque não faz nada no município. Não ajeita uma rua. Essa semana também vi gravação de um babão que tá lá, que é outro, que baba direto e não faz nada, um parasita lá no governo, dizendo que não pode fazer porque tá na época da chuva. Agora a culpa jogou pra São Pedro mesmo, de uma vez. Jogou a culpa pra São Pedro. Uma chuva, tivendo um inverno pior do mundo. A maior seca. Veio chover essa semana agora. Deu uma chuvinha, né? Pra molhar o São João e o São Pedro. Aí diz que não pode fazer mais nada por causa da coisa. Tá lá. A UBS de Carapibus começou o Mesa Redonda a reclamar. Tira e bota de novo, senão fica muito grande. Começou a reclamar. Ajeitaram, botaram uma brita lá, trouxeram umas palmeiras já graúdas. E parece que estão quebrando parede para botar reforço, que parece que o troço lá é sério. Ovidio, por falar em UBS, por falar em saúde, Ovidio, eu vou rapidamente, mas eu vi uma postagem, por sinal eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Vandenberg, uma postagem de Vandenberg, quando no São João, no dia de São João, à noite, ele precisou, ele se dirigiu ao posto de saúde daqui de Jacumã. Veja bem, não é o PSF, a UBS de Carapebus, não. Ele se dirigiu ao posto de saúde daqui de Jacumã. E pasme, ele encontrou o posto fechado, coisa de 6 horas da noite. Quando... Fechado? Fechado. E no dia seguinte, ele fez 2 fotos. Uma à noite, na noite de São João, e no dia seguinte, pela manhã, eu acredito que tenha sido 8, 9 horas da manhã, ele postou outra foto justamente mostrando as portas do posto de saúde de Jacumã fechado. Isso é um absurdo. Isso é uma afronta à sociedade condense. Meus senhores, minhas senhoras, denunciem, não se calem, não se vendam, expressem o sentimento de revolta, porque isso é revoltante. Esse posto é pago pela senhora, pelo senhor, por mim, por Ovidio, por toda a sociedade condense. A prefeita é paga pelo senhor e pela senhora. Os seus secretários são pagos por nós. Então vamos reclamar, vamos exigir. Nós não somos subordinados a eles. Nós somos patrões deles. Concorda, Ovidio? Concordo plenamente, amigo Lula. O político, na verdade, o vereador principalmente, que é o representante do povo, esses daqui do Conde não existe. Tem Naldo do Céu aí que, como ele mesmo disse, que uma andorinha não faz verão. Eu digo uma andorinha não faz verão, mas galinheiro, meu amigo, pinto em galinheiro, tem medo de gavião. Dê uma de gavião, se desfaça de gavião, vá para o Ministério Público. Inclusive ele disse que amanhã, na segunda-feira, aliás, está indo ao Ministério Público denunciar novamente a festa de São João, porque ele denunciou do ano passado. E vai denunciar. E vai denunciar essa outra agora. Ovidio, você falou sobre a ação social, que haverá uma transferência de secretária. E relatar, eu vou relatar aqui aquilo que foi informado semana passada pelo Mesa Redonda, que foi um recibo, aliás, uma transferência de dinheiro da conta do PET. Por falar em secretária, a esposa, a futura secretária de Ação Social, que por sinal, pelo que você mencionou, é a esposa do nosso vereador, né? O presidente da Câmara, o vereador Luzimar, ela está sobre o comando ali, sobre o comando do PET, mas não foi ela que fez essa transferência.
Essa transferência é uma transferência de valor irrisório, que é um valor de R$ 32, R$ 33 reais, se não me falha a memória, da conta do PET para uma conta de um plano odontológico particular, pessoal. Ou seja, alguém pagou o plano, o plano odontológico para fazer a sua dentadura, ou seja lá o que for, um canal, uma obturação, enfim, um plano odontológico, e usou dinheiro do PET, que não pode. O valor é irrisório. E isso foi denunciado ao Ministério Público. Quem denunciou foi Lula Melo, que denunciou ao Ministério Público Federal, porque coisas dessa natureza não é admissível aqui no município do Conde. E em qualquer lugar do mundo. Não, a questão do valor ser irrisório, Lula, isso aí independe. Independe pelos valores. O que acontece que a gente não pode ficar calculando dessa forma, que o ouvinte não pode roubar um tostão nem 1 milhão. Internet. Um tostão ou 1 milhão. Parece que estamos... Tanto faz roubar um tostão. Um ouvinte aqui, encarecidamente, nos pede para checar a internet, que não está saindo o som pela internet, já que ele está no Ademário Regis e não está conseguindo sintonizar. Eu pediria a técnica aí que visse isso aí. E outro está dizendo que o telefone só dá ocupado. Está tentando ligar, mas o telefone só dá ocupado. E os telefones aqui estão com algum problema, eu vou checar também. Mas o que acontece, Lula, que a gente não pode taxar R$1 nem 1 milhão. O dinheiro público, ele não tem a proporção, não. É dinheiro público. Se o pagamento lá foi de R$36 ou R$36 mil, não importa. Ou 36 milhões? Não importa. A finalidade o 36 milhões, a finalidade do dinheiro público é ser usada para as coisas públicas. É o programa de erradicação do trabalho infantil. Não se pode, de maneira nenhuma, a gente usar o dinheiro público para outras finalidades. Agora, existe aí e eu acho isso uma aberração, né? Eu acho isso uma aberração, porque, na verdade, para festas públicas não pode haver licitação. Ou não é necessário que haja licitação por uma brecha na lei. Mas você lembra muito bem da operação da Polícia Federal que tivemos aqui em Alhandra, Pitimbu, Acaú, Caporã, que chamou a Operação Pão e Circo, que deu em cima exatamente disso, de políticos e empresários envolvidos com a parte de manuseio de dinheiro público para essas festividades públicas. Então, não pode, não necessariamente pode ter a questão da licitação, mas também tem os princípios administrativos que precisam ser preservados. Por exemplo, o princípio da economicidade. Um gestor, ele não pode estar fazendo festa como essa aqui com outras coisas por se fazer. Por exemplo, nós temos aqui problemas seríssimos com acesso às praias. Ora, tá aí uma licitação que veio, já faz mais de 1 ano que licitaram para a quadra de Jacumã, R$88 mil de reparo. No entanto, Lula, não foi botado um remendo, um saco de cimento na quadra de Jacumã. E agora, licita não, né? Manda a licitação para lá como carta convite de 525 mil para fazer uma festa junina. Pelo amor de Deus, as prioridades do município são outras, né? Nós temos aí o problema de Carapibus, que as ruas não tem um calçamento, meu amigo. E essa licitação do tapa-buraco, como é que foi essa licitação? Essa é a mais das licitações que são aberrações. Essa do tapa-buraco, meu amigo, é a pior delas. Primeiro porque o próprio deputado Genival Matias publicou até num blog que é pró-governo, blog lá do nosso amigo Arimatea. Agraciado pelo governo. Agraciado pelo governo, Tatiana Corrêa, que o deputado tinha conseguido a operação tapa-buraco, o DR estava trabalhando, fizeram a poda e a operação aqui na PB 008.
Aí agora tá horrível a PB 018. Houve até um acidente essa semana por conta de buraco. Tá intransitável. Né? Aí o mesmo deputado, ao invés de solicitar a mesma que a operação continue, não, ficou. A prefeitura viu uma brecha, porque tem 17 milhões de janeiro pra cá e só tem gasto 14. Precisa dar fim contabilmente em 3 milhões. Botou aí essa tapa-buraco que é 600 e poucos mil reais, que não é brincadeira. Eu não sei quanto é o metro cúbico de asfalto, o metro cúbico de brita, mas, Lula, 600 mil reais pra tapa-buraco, Lula, não é admissível. Se for pra fazer um calçamento de várias ruas, tudo bem. Mas ali é bem claro, é tapa-buraco. A licitação tá bem clara. Tapar o buraco de quem? Ou de quê? Ó, vídeo, eu não sei. Eu sei que uma das operações, que por sinal, na hora que eu ia filmar, riu a bateria do meu celular, uma das operações do tapa-buraco do governo municipal, eu observei que eles estavam tapando com barro. Com barro? Olha, é barro. Numa chuva dessa? Numa chuva dessa. Quando há os reclames da sociedade, aí a prefeitura vai lá com um caminhãozinho, sabe? E com meia pá de barro, aí bota barro nos buracos. Onde existe asfalto, botam barro. Pronto. Isso é uma vergonha. Aí você vê, Lula Melo, a disparidade de rotinas trabalhistas do governo municipal, que é praticamente tudo perdido. De um lado, a Secretaria de Ação Social inerte leva pacientes para ser tratado em Pernambuco. De outro, o próprio munícipe procura o posto de saúde e não tem um médico. Não tem médico, não tem remédio. Não tem o remédio. De outro, a Secretaria de Obras vai e faz uma propaganda de como estão terminando as obras que estão atrasadas há mais de ano. Que é o caso da UBS de Carapibus. A pesca. A pesca nem se fala. Só os almofadinhas recebendo salário de 4, 5 mil reais, que é o salário que eles recebem lá, certo? Projeto pesqueiro zero. Não tem um projeto, nem para fazer um pier, para facilitar o embarque em Jacumã, nem um projeto de reforma de embarcações, que as embarcações são velhas e precisando de reforma. É um perigo navegar nesse mar de Jacumã, um mar aberto, um mar bravo. Eu conheço de perto, sou pescador profissional, encarei várias tormentas em mar e sei o que é navegar e se enfrentar. Até o acesso à embarcação é complicado. Então não tem um projeto. Temos aqui um rio Guruji que entra na Praia do Amor. Poderia ter um estaleiro para fazer as manutenções em local adequado, mas a Praia do Amor é abandonada. Tem um projeto chulo lá que fizeram de caiçaras. A colônia vive fechada, não dá suporte. Só para você ter ideia, antigamente a colônia produzia gelo, era autossuficiente. Fizemos uma contabilidade, conseguimos tirar um dos presidentes que não estava sabendo administrar. Colocou-se outra equipe, mas tinha gelo e tinha peixaria. Hoje a colônia não tem gelo e a colônia não tem peixaria. Precisou instalar na calçada, ao lado, uma peixaria do nosso amigo Veiga, que é um batalhador e torcemos muito para que o comércio dele dê certo. Mas é complicado quando era para funcionar tudo dentro do compartimento adequado. Mas o que é isso? Falta de gestão pública. Cadê a Secretaria de Pesca que não deu suporte a esse momento difícil? Não, porque a gente não pode se meter, porque é uma associação de pescador, tem estatuto próprio. Sim, então para que criou para a Secretaria de Pesca? Para dar emprego aos almofadinhas de João Pessoa? A pergunta é essa. Aí agora vem com a parafernália do tamanho de uma nave espacial e pedir o direito de vida às pessoas para tentar ludibriar e enganar o pescador. Essa é a questão do pescador. Mas eu estava falando da bagunça da gestão com as prioridades. Em um lugar bota terra demais, no outro bota terra de menos. Então, tem um desequilíbrio nessa gestão
que só interessa quando tem licitações gordinhas. Mas nós estamos sabendo, novamente, que a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal, inclusive a gestora aqui, pode perder o cargo a qualquer momento. Se Deus quiser. Porque existe uma ação na Justiça Federal contra a apropriação indébita de dinheiro da Previdência. Isso, Lula, é se apropriar do que não é seu. Isso é quando você vem descontado no seu contra-cheque o INSS e não é repassado à nação, o INSS. Eu estou um pouco cismado com esses contra-cheques que você falou hoje do início do programa, que alguns descontos são de 50, outros de 300 e até de 500 reais em contra-cheque de funcionários que são efetivos. Eu não sei e preciso saber, e o Ministério Público precisa saber, por que que teve esses descontos nesses funcionários. Que não pode haver diminuição, por lei constitucional, de salários sem acordo coletivo entre jornada de trabalho. Principalmente porque eles são do regime aqui, que são funcionários públicos, não são CLT. Na CLT, por acordo e por convenção, se pode. Mas nesse caso aí, esse desconto não é legítimo. Então o que eu venho dizendo é com relação à disparidade de prioridades do município. O município não está sabendo gerenciar essas prioridades. Tá lá a Praça do Guruji, cheia de buraco. Parece mais uma plantação de inhame, aquele campo de futebol. A parte do projeto do Quilombola, lá no Portugal, parada, não existe. A escola de Henrique Charles, que é uma escola, pessoal. É uma escola. Lá precisa. Fazendo aquela escola, já economiza uma rota de ônibus escolares. Eles não veem, Lula, o custo-benefício da coisa. Se botar os alunos de Henrique Charles para estudar em Henrique Charles, diminui a rota. Já diminui a rota. Entendeu? O município é rico. Pode pagar professores, sim. Pode pagar funcionários para manter uma escola, pode. A UBS de Carapebus, sabe por quê, Lula, que não abriu ainda? Pra não botar gente na folha, que demitiram. Faz 15 dias que a saúde demitiu várias pessoas e tá abafado. A UPA da entrada, lá onde o meu amigo já viu que passa um gato nas fissuras. E à noite diz que tem polidense lá ali, né? Agora polidense, tem polidense à noite, né? E a Arapuã veio fazer uma cobertura, mostrou internamente a estrutura, uma vergonha, Lula. Não tem condição daquilo acabar esse ano não, em fase de acabamento tem não. Você sabe que o acabamento é pior. É pior. É tomadinha, é beiral de janela, a estrutura para energia, quadro. Meu amigo, o acabamento, se você for botar no frigir dos ovos, levantar a alvenaria é uma beleza. Instalação elétrica, hidráulica. Né? Levantar uma alvenaria, um pedreiro bom, com um prumo e um rumo, no instante ele levanta a parede certa. Agora, depois, a parte estrutural, vamos ver, teve problema aí. Estão abafando. Aí querem cobrir com festas. Ovídio, né? O que me deixou também curioso foi o fato de eu ter visto uma postagem, uma matéria de um desses blogs que são agraciados pelo governo municipal, dando conta da instalação da Agência de Desenvolvimento do município de Conde. O que seria do Cine, né? Do Estado. O Cine é do Estado e o município criou a Agência de Desenvolvimento do município de Conde, para captar empregos ao município. O que me deixou... agora eu não posso deixar de rir ao vídeo. É porque ele foi inaugurado, se não me falha a memória, 26 de janeiro de 2014. Oxe. Houve banda, houve reza, teve o padre que rezou a missa. Então o ano passado todinho
houve essa secretaria. Essa secretaria, no qual está à frente dessa pasta o senhor Saulo Barreto. E eu, das minhas andanças pelo município, eu pergunto sempre, principalmente ao jovem, que eu sou preocupado não só com o idoso, com o pai de família, eu sou preocupado principalmente com a juventude do nosso município, que é para que a gente não venha perdê-los para as drogas, para a criminalidade. E o que eles me relatam é que não existe uma pessoa no município que tenha adquirido um emprego através dessa agência de desenvolvimento, que seria emprego para o povo do Conde, para o município do Conde. Está lá na fachada do prédio, a gente vê... Ah, isso aí eu já sei o que foi, isso aí. Isso aí eu sei. Na época houve uma picuinha do governo com o Cine e o governador destituiu o Cine no momento, e aí ela criou essa agência para suprir a falta do Cine. Não. Olha, compreenda. Essa agência de desenvolvimento, ela foi amplamente divulgada por um blog agraciado pelo governo. Ela foi inaugurada, ao vídeo, em 26 de janeiro, se não me falha a memória, 26 de janeiro de 2014. Foi depois da briga. Essa picuinha entre o governo municipal, onde o secretário foi lá se queixar, secretário de comunicação, foi fazer aquela coisa que ele sabe fazer, que eu não vou nem comentar, não dei ibope não, pelo amor de Deus. Enfim, houve aquele problema todo, e o governo do estado resolveu retirar o Cine daqui do município. Mas isso foi esse ano. Mas teve outra. Logo na briga política de Tatiana com o governador, teve um problema da mudança da casa. Era o Miro que era. Do Cine, se lembra? Então, essa agência foi criada com essa intenção. Mas não tinha dotação orçamentária para ela, ficou inerte. E agora eu vi que lançaram uma dotação orçamentária para ela de 146 mil. E também foi retroativa. Que é para poder justificar de janeiro para cá os gastos. Agora, uma coisa que o governo municipal não consegue explicar, esse reparo orçamentário, são dos gastos da secretaria, a recém-criada Secretaria do Meio Ambiente, Ovídio, que ela estava orçamentada em 147 mil reais, e ela gastou no ano de 2013 mais de 1 milhão e 800 mil. Aí eu perguntei ao vereador Naldo Cel, que eu queria até dar um bom dia, um abraço especial ao vereador Naldo Cel. Eu perguntei ao Naldo Cel se houve um pedido por parte do Poder Executivo para suplementação orçamentária, justamente para equilibrar o gasto e o que foi orçamentado pela LOA. E ele me falou que houve uma solicitação do governo executivo para um reparo de 60%. Ovídio, você poderia fazer essa conta comigo, para que a gente possa deixar a sociedade... O cara bom de conta é Marco Marinho, ele não está aqui, mas a gente pode discutir. Então vamos discutir. Veja bem, Ovídio, você cria uma Secretaria de Meio Ambiente, e nessa Secretaria de Meio Ambiente, você informa aos munícipes que você pretende gastar 147 mil com essa secretaria. Passado o ano, no final do ano, o munícipe vai dar uma olhada nas suas contas e observa que você não gastou 147 mil. Você gastou 1 milhão e 800 mil nessa secretaria. E nós fomos buscar o motivo do 1 milhão e 800 mil. Que foi compra de veneno. Que foi o empenho que está aqui. Tudo que a gente fala aqui não tem invenção, não. Está aqui no Sagres, justificando. 1 milhão e 800 mil para a compra de defensivos agrícolas. Veneno. Meu santo Deus. Defensivo agrícola é veneno. E já que caiu nessa seara aí, eu estive olhando já. Essa associação de Pituaçu. Por que as outras associações não são tão favorecidas quanto ela, hein, Lula? A associação de Pituaçu recebe 28, 30 mil, 35, 30... Pituaçu? Pituaçu não tem associação, não.
Pituaçu, a terra onde eu moro? Eu vou trazer aqui direitinho pra você. Não tem. Olha o vídeo. Aí gastou R$1.867.896. O Departamento de Trânsito, que Capinhaçu. Tá, tudo bem. Eu conheço, também vivi em Capinhaçu, me criei em Capinhaçu. Ovídio, o Departamento de Trânsito, Ovídio, também recém-criada, gastou 47.500. Aí você diz, não, é muito pouco, 47 mil. Certo, doutor, mas o Departamento de Trânsito não estava previamente orçamentado na LOA. Então teria que pedir pelo menos essa coisa que ela faz, né? Pedindo para ingressar, para colocar os 47 mil e retroagir, né? A partir de janeiro, coisa que não foi feito. Aí vem, essa daí eu gosto de falar, porque eu trabalhei nessa secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o famoso Banco Popular. Gastou R$235 mil, Ovídio, em 2013, não emprestou um centavo a ninguém e não estava previamente orçamentada na LOA, Ovídio. Meu caro ouvinte, minha amiga dona de casa, preste atenção. O Banco Popular, a Secretaria de Microcrédito e Desenvolvimento Sustentável, em 2013, gastou R$235 mil. Pergunte a algum amigo da senhora, algum amigo do senhor, quem foi que conseguiu um centavo de empréstimo no Banco Popular em 2013. Agora, em 2014, o Banco Popular achou pouco, pediu mais R$500 milhão, dizendo que vai emprestar à sociedade para alavancar a economia do município. Emprestou 131 mil, agora emprestou mais 9, faz 140, e cadê os 360, né? Aí fica... É complicado, Lula. Com relação a essa associação dos trabalhadores rurais do Capinhaçu, eu andei namorando ela em 2014, ela recebeu muito dinheiro. Muito. E agora em 2015 ela já vem recebendo. Só em janeiro ela recebeu R$27.520 e ela recebeu no mês de março já R$30.240. Agora, Lula, o que alega aqui, e aí eu peço a galera da agricultura, Irã, outros amigos, tem uns amigos lá que não tem nem como ligar pra cá, porque estão em Mata de Chica, mas que ele diz aqui, ó, que é o valor que se empenha pelo serviço prestado de horas máquinas para atender aos pequenos agricultores desse município. Olha só, pequenos agricultores do município, por meio da Secretaria de Agricultura, tá? Então, eu me lembro que o ano passado, ligaram para outra rádio, funcionava até aqui na 87.9, reclamando que os pequenos não tem hora de trator. E de repente essa associação tem essas horas. Mas não só tem essa associação de Capinhaçu, não. Tem a associação de Dona Antônia, tem a associação de Tambaba, tem a associação de Mata de Chica, Frei Anastácio, Rick Charles, Mituaçu. Tem várias associações de agricultores no município e a FETAG aí pode dizer, né? Dona Zéza, junto com o Miro lá no Conde, pode dizer e pode dizer com propriedade aonde é que deve ser investido dinheiro para a agricultura. E a gente vê isso aqui privilegiando uma única associação. Ovídio, me permita, eu não podia deixar de comentar, me perdoe, eu li a parte A tão rapidamente, mas de supetão, você falou da associação de Capinhaçu, diga-se de passagem, eu me criei ali, eu praticamente nasci ali em Capinhaçu. Aquela associação, conversando, pelo menos, eu não sei se hoje ele é presidente, mas na época em que eu andava ali, né, até o ano passado pelo menos, é Marcelo. Ele me relatou que não recebia um centavo da prefeitura, ele enquanto presidente da associação. E o que acontece, Ovídio? O pior, o mais agravante disso tudinho, Ovídio. Capinhaçu, a única escola de Capinhaçu está abandonada,
quebrada, destruída, defasada e tudo mais que venha com ADA. E os alunos, a criançada, os jovens de Capinhaçu estão impedidos de estudar porque a gestão achou por bem destruir praticamente aquela escola de Capinhaçu. Está lá, abandonada. Isso foi visto também, inclusive foi um dos questionamentos, né, que eu vi no Facebook, a vice-prefeita Sandra Ribeiro. Um abraço à minha amiga e vice-prefeita Sandra Ribeiro, o qual recebi, viu? Me perdoe lhe apatear, e essa parte você gosta até, porque recebi um convite e fico muito grato pelo convite que me foi feito para no dia 25 de julho, em uma granja aí próximo ao Conde, será lançado oficialmente a campanha lançada a candidatura, a pré-candidatura à Prefeitura do Conde de Sandra Ribeiro. Como também gostaria de parabenizar também o Júnior, que é pré-candidato, e Marilene, doutora Marilene, minha amiga Marilene. E eu sempre digo, Lula, é pra pegar esse sangue novo e botar o pé dentro da política. O Conde agora tá precisando de varrer, varrer essa sujeira, essa velha arada que já passou, só assaltando os cofres do Conde, e trazer sangue novo. Sangue novo, muda tudo, muda a visão, muda a forma de trabalhar, pessoas que têm esclarecimento, pessoas que têm estudo. Marilene é formada em Direito, Sandra é formada em Direito, Júnior é um comerciante bem-sucedido, todos eles têm suas rédeas. O restante, tá bom, chega, tá bom, tá aí as broncas. Já estão ricos. Já estão muito ricos, vamos cuidar de suas fortunas, né? Dona Tatiana também, não precisava nem de renovar nada não. Tá bom, o dinheiro que já tá lá, fica pra lá. E vamos começar a vida nova no Conde. Mas, Ovidio, para ela renovar, ela precisa registrar a candidatura, coisa que eu acho muito difícil. Não, eu acho assim, sabe? É um direito, né? Direito, é um direito que assiste. É um direito. Só que o povo já sabe. O povo já sabe, né? O povo aqui do Conde, eu fui derrotado aqui. Participei de 5 eleições para conseguir botar uma. Quando eu botei, me enganei. Decepcionou. Me decepcionei. Aí eu já fui derrotado, então eu sei como é que é a derrota, o saborzinho da derrota, eu sei. Temos um ouvinte aí no ar, como é que é? Jairo Silva, tá perto da hora já do intervalo? Estamos também na internet, na www.fm.fmjacumã.com.br e também pelos telefones, né, Lula? 3290-1099, pode ligar. Temos ouvinte? A linha caiu. Bom, então, a gente entrou aqui na seara política, que nós vamos debater agora no segundo bloco, mas eu queria dar a você os números, que chegou dinheiro para a tal agência de emprego. Ovidio, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um apoio cultural, não é isso, Jairo? Vamos para um apoio cultural, são 10 horas, em ponto, pontualmente 10 horas, vamos para um apoio cultural, vamos sim. Tomar um cafezinho. É o tempo de restabelecer o sinal, que parece que está sendo... Olha, eu queria inclusive fazer... Não, o sinal de internet aqui eu já normalizou. Não, mas eu queria fazer uma denúncia. Ligaram para mim agora, pro meu celular, e informaram que numa determinada rua, aqui no Ademário Regis, tá um zumbido. É um zumbido que parece que é uma caixa de abelha que tá nós estamos tendo problema de pirataria, né? Tá um zumbido no Ademário Regis, numa determinada O Mesa rua. Redonda fica em sinal de protesto por estarem no anonimato, barrando a voz. Mas já como dissemos no início, a gente tem as gravações por internet, tem o WhatsApp, tem o Facebook e a nossa voz não cala. E o A3PB. E o A3PB, o portal do ano que chegou para revolucionar a mídia no Conde, do nosso amigo Jairo Silva e Carioca. Vamos para o apoio cultural? Já voltamos com números da verdade. Tá doido?
Está de volta Mesa Redonda, o mais eclético programa jornalístico da imprensa paraibana, com Marcos Marinho, Ovídio Federal, Stanley Italião e Lula Belo. Mesa Redonda, Mesa Redonda. Hora certa. 10 horas, 12 minutos. Dez horas, 12 minutos. Ovídio já tomou o cafezinho, já tomou água. Aqui na 87.9 somos tratados como verdadeiros marajás. Por sinal, eu queria mandar um abraço para nossa líder, Dona Valdez, né? Ela sempre à disposição, ela nos recebe divinamente, um cafezinho, uma água, uma torradinha, frutas, salada, sopa, enfim. Quem conhece a rádio, quem conhece a Dona Valdez, sabe do tratamento que ela tem com aqueles que visitam a rádio. Ovídio, eu queria chamar a atenção agora da sociedade Condense, porque eu vou passar um número, né, dos repasses do FPM. É mesmo, né, rapaz? Até agora você não se prontificou a informar nossos ouvintes. Que dia é hoje, Ovídio? 27 de junho de 2015. Atenção, sociedade Condense. Hoje é 27 de junho de 2015. Do dia 1º de junho ao dia 27, que é hoje, entraram nos cofres públicos do município R$2.065.184,24, meu caro Ovídio. Isso, quase 3 milhões de reais, viu? Olha, você perceba que o FPM, o maior repasse dele é justamente no fechamento do mês. Dia 30 vem outra cipuada, provavelmente fechará acima dos 4 milhões. Ovídio, você relatou no bloco anterior que iria passar alguns números. Você já tem os números aí para passar para a sociedade Condense? Olha, Lula, a gente estava falando sobre a questão da agência que foi criada para gerir empregos no município. E aí você disse que na época ela não tinha orçamento e tal, né? Então eu queria anunciar aqui para você que agora a Autarquia Municipal de Apoio aos Pequenos Negócios, que é o nome que deram ao equipamento aí que foi criado, houve uma injeção de dinheiro nela. Sim. Que de janeiro para cá ela não teve receita e só teve despesa, que já ia na casa dos seus 40 e poucos mil reais. E verificando em que essa despesa, só pagamento de proventos salariais, quer dizer, salário do povo, né, que está lotado lá. Uhum. Eu não sei quem são os que estão lotados lá, precisaria olhar no SAGS. Sabemos que a pessoa do Saulo Barreto que é o secretário. Mas eu achei curioso, foi o empenho que injetou dinheiro nessa secretaria. Ele é o empenho 697 de 30/4 de 2015, está público aí no SAGS, de 143 mil. Por favor, repita, Ovídio. O número do empenho, ele é o 697 de 30/4, agora mês passado, 30/4 de 2015, no valor de R$ 143.963,84. O histórico do empenho relata que, para pagamento referente à restituição de valores equivocadamente colocado como saldo de prefeitura municipal, quando na verdade se trata de saldo da Autarquia Municipal de Pequenos Negócios. Olha, a gente antes vinha falando da bagunça.
Uma bagunça que o governo não tem planejamento, faz isso aqui agora, não faz isso aqui, faz o que não é para fazer, manda paciente para Pernambuco quando não atende os daqui. Então fica aquela salada de bagunça na parte organizacional da administração. E aí vem esse empenho avalizar exatamente isso que eu vinha dizendo. Olha só o histórico do empenho de 143 mil reais. Referente à restituição de valores equivocadamente É absurdo. colocado como saldo de prefeitura municipal, quando na verdade se trata de saldo da autarquia municipal. Pelo amor de Deus, né, Lula? A gente já viu aqui que inclusive foi motivo da promotoria pública mandar uma investigação onde se pagaram a um nome 400 mil reais e ao CPF era outro nome. Aí precisa o Mesa Redonda com a sua equipe de contabilidade, que não é brincadeira. Competente. Muito obrigado pelos nossos contadores. Detectar a falha, trazer em público, notificar o Ministério Público pedir esclarecimento, e aí sim, embaixo da canetinha da promotoria, aí foram todos os esclarecimentos. E aí a gente novamente divulga à sociedade que foi esclarecido, que a prefeitura se justificou dizendo que foi um erro de digitação. Mas é muito assombroso você ter uma pessoa de frente a uma tesouraria, a uma secretaria de finanças, onde erros de digitação pode prejudicar aquela pessoa financeiramente com a receita pelo valor, porque foi 400 mil reais, meu amigo, não foi 4 reais não, Lula Melo. Foi 400 mil reais colocado no seu CPF quando deveria ter sido no meu. E aí, fizeram essa correção contábil? Não, porque as pessoas eram as mesmas, era marido e mulher, e pagou ao marido, mas com o CPF da mulher. Podia ter sido no seu CPF, né? E aí, como é que ia fazer para dar estorno nisso? O que causou estranheza, aliás, em quase todos os empenhos da prefeitura, causa estranheza, Ovídio, porque ainda falando sobre esses 400 mil reais, que seria a compra dos terrenos, o pagamento dos terrenos... de Cristóforo Nicolasso, né? Do Ademário Regis. O que causa estranheza é que houve um pagamento, se não me falha a memória, de um cheque de 200 mil, esse aí tudo bem, mas o estranho disso tudo é que no dia, não lembro qual o dia, mas onde eu estou querendo chegar, foram 2 cheques, compreendam, 2 cheques no valor de 100 mil cada cheque, para o mesmo dia e a mesma pessoa. Ora, por que gastar 2 folhas de cheques? Né? Por que não passar também, igual foi passado o primeiro, por que não passar um cheque só de 200 mil, já que é para o mesmo dia e para a mesma pessoa? Aí isso é o que foi causado estranheza e o que foi denunciado também, entendeu? Porque é de causar, realmente você fica com a pulga atrás da orelha, é como o ditado popular, né? Eu tô com a pulga atrás das orelhas. Como é que uma prefeitura passa 2 cheques no valor de 100 mil cada um dos cheques, no valor de 100 mil, para a mesma pessoa e para o mesmo dia? No mínimo, estranho. No mínimo, é de despertar estranheza a qualquer cidadão normal. Porém, a gente não pode contestar esse tipo de operação, que o talão de cheque tem 40 folhas, ele podia subdividir o pagamento em várias folhas. Só que é estranho, realmente. É estranho. Agora, outra coisa, não foi só esses 400 mil reais não, Lula, a desapropriação não, foi muito mais.
Já teve aí outra desapropriação gigantesca de R$600 mil em terrenos do Ademário Regis. Eu não sei onde cargas d'água estava o projeto Minha Casa Minha Vida com a cabeça que a exigência para que um projeto desse receba recurso é grande. Você precisa mostrar essas terras. Você precisa mostrar a liquidação dessas terras. Você precisa mostrar o saneamento. Você precisa mostrar a infraestrutura de poste, energia, água. E aquele negócio, como no Conde, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Neves. Toda operação de construção Minha Casa Minha Vida, nesses governos aí. Eu não digo nesse governo, que esse governo aqui não conseguiu construir nenhuma caixa de fósforo. Imagine 500 mil casas, né? E é problemático, né? A gente viaja aqui pra Goiânia, a gente viaja aqui pra aqui pertinho, Mamanguape tem um loteamento de quase 3 mil casas. Passei indo pra Mamanguape, indo pra o Sagi. E é uma coisa, Lula, que é de bater fotografia como modelo, as ruas tudo calçadas, todas com energia, infraestrutura, PSF próximos, supermercados próximos. Aqui, você indo para Recife, antes de Abreu e Lima, quando termina ali o carne queijo, o famoso carne queijo, logo à esquerda, onde a galera fica assando castanhas, você vê do lado esquerdo um projeto do Minha Casa Minha Vida. Meu amigo, você pode parar o carro e bater uma fotografia. Porque as casinhas são todas pintadas, inclusive cada uma de uma cor. As ruas todas calçadas, os meios fios das ruas, as calçadas das casas prontas. Rapaz, é um negócio que é show de bola. Agora não sei porque aqui no Conde não foi feito dessa forma. Que foi o mesmo projeto que eles fizeram com essas outras aí. Independente da falha, do déficit, da ineficiência administrativa, o que a gente pleiteia dessas contas é transparência. Coisa que o município não tem. O município tem aí um projeto está aqui chegando aos estúdios da 87.9, o grande e eterno vereador Léo Carneiro, ex-vereador do município. Seja bem-vindo. Trouxe a doutora, está também chegando a nossa doutora Marilene, pré-candidata ao município. Que Jesus abençoe aí essa nova caminhada, que é dura, mas é abençoada. Então, Lula, o que a gente discute é a transparência, que o próprio portal do governo, tá com ela aí, mas tá faltando muito dos requisitos que a lei obriga. Por exemplo, a lei de acesso à informação é uma coisa hoje que o município ele tem que prestar informação ao munícipe, senão ele pode incorrer em crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade dá perca de mandato, né? Tá aí, eu publiquei a cartilha da Controladoria Geral da União ensinando como que o munícipe pode fazer a denúncia. E não precisa aparecer, dar o nome. Porque o velho problema, o Brasil inteiro não denuncia porque há coronelismo, há perseguições. Agora é bom, sabe por quê, Lula? Quando acontece um pleito de 4 anos, que o gestor só persegue, é bom quando ele perde o mandato. Porque quem perseguiu e morou aqui, não pode morar mais. Porque ele vai ser perseguido eternamente. Como um malfeitor, como uma pessoa truculenta. Aí ele não mora mais no município, né? Também passa 4 anos, né? Extorque os cofres, sai abarrotado dos pacotinhos de dinheiro. Se a Polícia Federal não pegar, ele fica tranquilo, ele fica em paz, né? Então, falamos do dinheiro que chegou para essa agência, mas é um dinheiro também que, como você mesmo diz, não tem outra conta para que eles usem esse dinheiro, a não ser salário, tá ali.
já estava negativo porque em 40 mil. Essa agência de desenvolvimento, inclusive está lá na fachada, né? Agência de Desenvolvimento do município do Conde. É emprego para o munícipe, para o povo do Conde. Aí eu tomei a curiosidade de saber se realmente essa agência está efetivamente funcionando. Porque aberta nós sabemos que está. Nós passamos por lá, tem uma plaquinha na porta, aberto. Mas aberto para quem? Quais são os empregos que foram gerados através dessa agência de desenvolvimento? Então, a sociedade, olha, Ovídio, você tentar ludibriar a sociedade é uma coisa. Acreditar, fazer com que a sociedade condense acredite é outra. Tivemos agora aqui uma experiência que foi a inauguração do Banco do Brasil aqui em Jacumã. Foi publicado uma inauguração da agência do Banco do Brasil, quando na realidade não foi uma agência. Meu amigo, isso foi motivo de chacota. Essa semana, no programa da Rádio Tabajara, na 105.5 em João Pessoa, que o próprio debatedores assim, inaugurou o quê? O Banco do Brasil inaugurou? Não, o Banco do Brasil já inaugurou em 1860 e pouco. Aí mostra lá os caras dizendo que a prefeita foi lá com a tesoura para cortar uma faixa. Meu amigo, o Banco do Brasil inaugurou em 1801. Vocês botam aí no Facebook que o Banco do Brasil inaugurou. Aí veio lá um xeleléu que era de outra rádio, que baba aqui a prefeita. Não, mas ela teve influência na escolha do prédio, sob a superintendência, para ser um prédio bem legal. Ora, gente, pelo amor de Deus. Olha que pequenez. Rejane, até um dia atrás, o supermercado Rejane aqui, tinha um cash do Banco do Brasil dentro do supermercado. Foi tirado porque com essa onda de explosões, ela mesmo ficou com medo de agredir o próprio compartimento comercial dela. Mas o Banco do Brasil, se você der uma credibilidade na sua esquina de sua residência, ele vai lá e põe um posto avançado ali. E foi o que aconteceu aqui por clamor popular, por clamor do turismo. E parece que já teve várias reclamações aí que não está funcionando. Quando é 14, 15 horas, fecha, vai embora, fecha tudo. Mas não tem. Eu recebi relatos aqui que não está funcionando. Não está funcionando. Não está sacando, não tem dinheiro, não tem extrato, não tem porque ainda não conseguiram estabilizar a internet, né? Que é o que eles precisam da internet. Mas isso foi motivo de chacota, foi de risadagem. Porque, olha, e realmente então, é para rir. Então tá justificado a inauguração sem dar ninguém, né? Sem dar ninguém. Foi 4, como diz eu acredito que tenha sido Nilvan Ferreira. Como diz Nilvan Ferreira, foram 4 gatos pingados, né? Segundo as palavras de Nilvan Ferreira, nosso amigo Léo, um abraço, Léo Carneiro, a sorridente e sempre bela doutora Marilene. Visitando os estúdios. A pretensa futura prefeita do município, né? Que Deus guie os caminhos. Inclusive, eu quero que vocês transmitam o recado à nossa líder maior aqui no sistema, um bom dia especial, um abraço e saudar com a paz de Deus a dona Valdez. Que São João e São Pedro, apesar que, infelizmente, nobre e eterno vereador, fomos tolhidos com o direito de ir e vir para tentar ludibriar o pescador da região com aquele palco enorme que botaram ali, sem necessidade. Para justificar a nossa festa de São Pedro aqui sempre foi muito humilde. O pescador quer estar feliz, satisfeito. E não com aquela parafernália que só impressiona os olhos de quem não vê, né? Mas a Polícia Federal e o Ministério Público tá aí, tá de olho. Tenho certeza. Porque 525 mil, meu amigo, também se fizesse um palanquezinho chulo, não ia dar muito certo, né? Inclusive, eu tive a curiosidade de reparar uma foto postada no Facebook, né? E Léo, para você ter uma ideia, eu também não vou afirmar, mas numa dessas fotos houve uma maquiagem, colocaram até bonecos na foto para transparecer que tinha muita gente no centro do Conde. Né? Até bonecos na foto, doutora Marilene. Tinha. É incrível. Então, tudo é maquiagem. Tudo é feito... Não, mas os secretários são fantoches
a Câmara são marionetes, então na festa popular tem que ter boneco. Então é isso. Então vai ver que foi isso. Tá justificado, né? Os bonecos na fotografia. Mas o volume agregado de dinheiro vai ter que dar conta depois, né? Aí, Ovídio, ainda falando sobre agência de emprego, e você não vê um munícipe. Aí eu vou falar agora, falando em emprego, já que estamos falando de emprego, estamos falando de prefeitura, aí eu vou mandar até um abraço pro nosso amigo Tiago Bezerra, né? Tiago Bezerra Alexandre, não é isso? Ex-secretário da Junta Militar. Ele agora eu tive a curiosidade de verificar, ele não foi exonerado. Assessor especial. Ele tá no gabinete da prefeitura. Um abraço também, Tiago. Teve a honra e a coragem de nos relatar, esclarecer o problema, né? Mas aí vem, ora, você gasta uma fortuna para criar uma agência de desenvolvimento, informando que vai dar emprego aos munícipes. Depois você cria uma secretaria, veja bem, secretaria da Junta Militar. E faz mais de 3 anos, 4 anos quase, que o jovem recém-completado os 18 anos não se alista aqui no município. Ele tem que ir para João Pessoa ou para Ilhandra para se alistar. Isso, eu andando uma pesquisada, Lula, só lhe aparteando um pouquinho, eu fazendo uma pesquisada nas ações do Ministério Público, tem uma denúncia sobre isso no Ministério Público, viu? Mas é lógico. Tem uma denúncia sobre isso no Ministério Público e vai ser averiguado como muitas outras denúncias. Porque queira que não, Ovídio, a frase que eu vou utilizar, talvez não, o adjetivo, a frase que eu vou utilizar não esteja correta. Por favor, me corrija caso eu não expresse com bons olhos. Mas trata-se de um órgão fantasma. É um órgão fantasma. A Secretaria Secretaria da Junta Militar aqui no município do Conde é um órgão, é uma pasta fantasma. O secretário existe, ele veio aqui, ele prestou esclarecimentos, mas o órgão, a pasta criada, a pasta pelo qual ele estava à frente, ela sim é fantasma, tendo em vista que o jovem munícipe, há mais de 3 anos, não se alista aqui no município de Conde, porque não existe um posto de alistamento militar. Olha, o nosso município está com 2 problemas seríssimos. Porque não nasce mais ninguém aqui. Não nasce. Pode nascer de um parto acidental. Há muito tempo não existe um cidadão condense. O que pode estar havendo é que se nasça lá na Frei Damião ou em outra maternidade em João Pessoa e se registre aqui no município. Mas nascituro mesmo, o bebezinho nascer em maternidade aqui, nós não temos. Isso, Lula, traz soberania para o município. Você nasceu aonde, meu amigo? Não, eu nasci em João Pessoa e fui registrado no Conde. Não, você não é condense, você é pessoense. Você foi registrado, é diferente. É como o estrangeiro, o filho do brasileiro que nasce na Alemanha, ele é brasileiro. Mas ele foi registrado na embaixada brasileira lá ou aqui quando chegou. Aliás, tem que registrar lá, porque ele não pode viajar de lá para cá sem registro. Ou ele vai para um consulado fazer um registro, mas ele não nasceu no Brasil, ele nasceu na Alemanha. Então ele não é o nato. O nato é aquele que nasce na terra. Aquele naturalizado é uma coisa. Nascido em outra extrema é outra. Então, foi um compromisso. Porque também a gente não pode contar com os compromissos que essa senhora aí fez com o município. Ela não conseguiu assumir os compromissos que ela fez com os que levaram ela para o poder. Imagine com a população inteira, a sociedade, né? Os compromissos mais próximos ela não conseguiu manter. Imagine os com a sociedade. O Bolsa Família Municipal. Isso ela disse aí. Todos os palanques foi prometido. Nós botamos aqui o áudio no Mesa Redonda e temos aí nos anais do Mesa Redonda ela prometendo o Bolsa Família. Ela prometeu tudo. Inclusive,
eu que fazia parte da campanha, você que fazia parte da campanha, eu disse assim, o Conde vai ter que ter mais de 80 secretarias. Porque... O asfalto de Mata de Chica, Sim. O asfalto de Mituaçu. Talvez agora com essa operação tapa-buraco, sobre asfalto para poder chegar até Mata de Chica. Que era uma promessa fazer esse asfalto à Mata de Chica, era uma promessa fazer os acessos às praias. Tá aí, Carapibus, um bairro nobre, né? As casas em Carapibus não são casas populares, são casas de metragem razoavelmente médias e recolhem seus IPTUs, suas contas direitinho. Não tem um saneamento, não tem água encanada, não tem calçamento. Coleta de lixo. Né? A coleta de lixo fazia 15 dias que não vinha. Mas também, se você olhar aqui no Sagres, não tem uma empresa para coleta de lixo. Tem uma licitação milionária de 2 milhões e lá vai fumaça, para que se loque equipamentos, deve ser os caminhões, né? E aí se bota gente para trabalhar da própria estrutura interna. Que eu também acho, sabe, Lula, que essas prefeituras, elas tinham que acabar com esse negócio de comissionado, né? Os cargos comissionados deveriam ser os de primeiro escalão, os secretários e seus administradores. Mas se você analisar bem, você tem 700 pessoas como comissionados e você tem mais 500 efetivos. Ora, cadê essas pessoas fisicamente? E tem Cadê? aqueles cargos políticos, né? Não, os cargos políticos são esses, são os secretários, né? Os secretários são cargos políticos, o vice, os secretários, os adjuntos de secretários e os diretores. Isso aí tudo bem. Mas auxiliar administrativo, meu amigo, cadê os que estão os efetivos? Vamos chamar os efetivos para trabalhar? Ora, essa semana mesmo nós pegamos Sim. casos em que tem funcionário efetivo na prefeitura de João Pessoa e tá pegando uma tetinha no Conde. Peraí, dois empregos aí? 2 empregos. Pegamos o filho do ex-prefeito das contas rejeitadas em Pernambuco de Goiânia, o Fenelon, Sim. que o filho ocupa na Secretaria de Obras, aqui no Conde, um emprego. Pô, Vitor, será que ele sabe onde é o município do Conde? Tá, rapaz, eu ia perguntar se ele sabe onde era a Secretaria de Obras, mas você já perguntou um negócio mais complicado. Se ele não sabe onde é o município do Conde, tá com a moléstia. Então ele é um analfabeto de pai e mãe. Porque ele foi derrotado ultimamente como cargo de vice-prefeito de Goiânia e informou que ele é um secundarista também, né? Porque parece que ela gosta muito de secundarista. E o cabo que estudou o 2º grau, que mora aqui em Goiânia, ele sabe que ele faz fronteira com o nosso município aqui, praticamente. Pulou a Alhandra aí, a gente já é a próxima fronteira de Goiânia. Então, qual o interesse que dona Tatiana tinha em trazer o filho de um ex-prefeito de Goiânia? Quando a gente sabe que o secretário de administração é de Goiânia, a atual secretária de ação social é de Goiânia, a tesoureira é de Pitimbu, o filho do ex-prefeito, que está na Secretaria de Obras, é de Goiânia, um assessor especial que tem aí, o senhor Jô, é de Goiânia. Então, qual é o interesse de vir esses estrangeiros todos ocuparem os cargos especiais da Prefeitura Municipal do Conde? Afora os que vêm de João Pessoa, né? Secretário de Pesca é de João Pessoa. O diretor de tributos é de João Pessoa. Secretário de obra é de João Pessoa. Secretário de saúde é de João Pessoa. Parece que o único secretário que nós temos aqui do município é Nezinho, que é o secretário de Agricultura. Nezinho /apagado secretário de Agricultura, porque ninguém vê Nezinho falar nada, nem interagir com nada. Quando a gente vê secretário de Comunicação de João Pessoa,
secretário de Planejamento, agora, atual, João Pessoa. Então a gente não tem... Microcrédito e Desenvolvimento, Banco Popular. João Pessoa. Cabedelo. Agora, Cabedelo, né? Agora, essa nova gestão, essa nova autarquia que você disse que criou para fomentar empregos, de João Pessoa. Então a gente tem pessoas no município capazes. A gente vê aí, ó. Temos aqui pessoas de nome na sociedade pessoense que moram aqui, que são daqui do Conde, capaz de assumir qualquer secretaria dessa, mas fazem questão de popular com os estrangeiros, não dando oportunidade ao munícipe. Aí eu lhe pergunto, esse grupo que é de João Pessoa, esse grupo que é de Goiânia, conhece os problemas do município? De forma alguma. A gestora conhece, não cuida. A gestora conhece. Conhece, mas não cuida. Mas aí ela faz vista grossa e não cuida, exatamente. A gestora conhece, porque o único objetivo dela foi se criar no município, se desenvolver no município, ganhar a prefeitura e fazer a péssima gestão que está aí, que não é da minha boca, não é da sua boca, não é da boca de Jairo Silva, não é da boca do transente, não é da boca do pescador, não é da boca da costureira, não é da boca do dono do bar, não é da boca do lixeiro, não é da boca do advogado, do pousadeiro. É uma unanimidade, Lula. Lula, quando a gente vai para João Pessoa, lá na minha faculdade, onde eu faço direito no Unip, graças a Deus, vou pro 5º ano, agora estou na metade do caminho, tem muito caminho para percorrer ainda. Nosso município lá é motivo de chacota. Eu chego na sala de aula, é até bullying. E aí, chegou o homem lá das presepadas, como é que tá lá a terra da presepada? Mas o vídeo não é para menos. Meu amigo. Você tem uma gestão, uma prefeita que vai a um posto avançado do Banco do Brasil. E os seus assessores espalham pelas redes sociais, dizendo que a excelentíssima senhora inaugurou o Banco do Brasil. Inaugurou o Banco do Brasil, é motivo de... Eu mesmo, eu me acabei de rir. E aí, ó, já abriu tua conta lá no novo Banco do Brasil, que foi inaugurado em Jacumã. Pensou? Não vai ser mais Banco do Brasil, vai ser Banco do Conde do Brasil. Só sou. Isso olha, eu não sei não. E depois nem funciona. Então são essas presepadas, realmente são presepadas, o nome é presépio. Marmota. Marmota ainda é aquele bichinho engraçado, né? E o presépio é quando você faz um negócio pra representar. Então, a gente fica aí ao motivo das rádios, e a febre tá pegando. Começou com o Nilvan Ferreira já falando, depois já passou para Tabajara, agora já está em outras rádios lá de João Pessoa, falando sobre o Conde, e a gente fica ao Deus dará, né? Ao Deus dará, como o próprio subsecretário de saúde não sabe que dia que inaugura nada. E ele só confia em Deus. Que Deus, se Deus quiser, porque Deus quiser. Realmente, tudo que a gente for fazer, a gente tem que botar Deus em primeiro lugar. Rapaz, esse PSF, a resenha dessa inauguração veio a partir de 1º de janeiro. Que não podia inaugurar porque era feriado, mas no dia 2 inauguraria. Não inaugurou, passou para fevereiro, depois passou para março, depois passou para o dia 1º de abril. Esse é que foi o dia 7 mesmo. Que foi o dia da mentira. Não podia escolher um dia melhor. Né? Aí as rádios caiu de pau em cima, aí começaram a maquiar. Porque parece que a autorização do marqueteiro novo, que pediu 10 milhões de reais para entregar o mandato à gestora, se a senhora me dá 10 milhões, eu lhe entrego um mandato renovado. Quem é esse Deus? Depois eu vou dizer o nome dele. Depois. Mandou botar umas bromélias que foi arrancada aqui da mata, que é um crime ambiental, ali naquele redondo que você passou nele agora em Carapibus. Sim. Porrada de bromélia nativa, que aquilo ali foi arrancado da mata, eu sei mais quem arrancou. Entendeu? E pra maquiar a cidade, porque a história é dar uma ajeitada na cidade, dar uma maquiada, vamos maquiar as obras, vamos bater umas fotos. Foi aí que entrou aquele problema daquele fotógrafo que chegou
pra bater aquelas fotos que saiu na palavra aí com o Marco Marinho. E aí deu aquele problema, daquela confusão, e as fotos maquiadas. Então, tudo que tá terminou se fazendo, levando um cheixo, né? Aí levou o cheixo, que marcaram 3 mil. Olha, eu tinha um cheixo pra hoje, mas eu não vou dizer o cheixo ainda, porque me pediram pra não falar. Um amigo muito grande, amigo meu. Muito grande. E o cheixo, Lula, é um cheixo de tamanho de representação absurda. Mas essa semana eu vou estar levantando o problema do cheixo para tirar o problema pessoal, para mostrar a eventualidade do cheixo. Que essa semana a prefeita deu outro cheixo aqui no Jacumã. E o cheixo, meu amigo, Deus do céu. o cheixo é do tamanho de paralelepípedo cada um. Porque no outro programa da próxima semana eu vou relatar qual foi o cheixo. Se ela não acertar as contas com quem está sendo lesado aí por esse cheixo, Sim. se o cara não chegar pra mim e disser assim, não, Vitor, tá tudo beleza. Daqui pra sexta-feira, se ele não... Se ele não disser, eu vou dizer onde é que foi o cheixo. E o cheixo, meu amigo, é grande. Viu? Então, a pessoa que me diz não mente, ela não mente. O problema está instalado na cidade. Na cidade, é um benefício popular. E a prefeita tem que honrar, porque foi ela que pediu a montagem desse tal equipamento. Se até sexta-feira esse problema não for resolvido, eu vou dizer aqui com todos os R, com todos os S, aonde foi o cheixo e como foi o cheixo. Ô, Vídeo, eu queria agora, nesse momento, chamar a atenção dos agricultores daqui do município, para que eles possam nos informar que tipo de planta, que tipo de raiz, de semente será plantado naqueles matumes, que ali são matumes, existentes no campo do Guruji. Porque fizeram uma propaganda enorme. Não tem tamanho da quantidade de propaganda que fizeram, que a prefeitura está construindo, vai inaugurar o campo do Guruji. Veja bem, ali eu passei e vi um matume. Então, a pergunta que eu gostaria de obter resposta dos senhores agricultores é que tipo de semente será plantada ali no campo do Guruji, porque tem um leirão, matumes. Eu acredito, pelo tamanho dos matumes, o leirão, eu acredito que venha a ser plantado inhame. Ou a prefeitura vai plantar macaxeira no povo do Guruji. Olha aí, Lula. Realmente, as obras, realmente, as nossas obras, que não são de recurso próprio isso aí. Isso aí foi tudo emenda parlamentar, outros foram convênio com o Estado, outro convênio do PAC. Nossas obras, tá aí. Não precisa a gente estar falando aqui que a gente não está mentindo. Tá na vista dos olhos do povo. Fizeram o campo lá, onde terminaram ainda, por pressão. Agora vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Quanto foi gasto aqui? Quanto foi gasto lá, porque teve depois uma licitação antes daquela para trocar a grama, 100 e tantos mil, a gente relatou aqui. No final chegou a 500 mil. Só com aquele campo que já existia. Né? Inclusive tentaram mudar o nome do campo, tal, de Arena Conde. Mesa Redonda bateu em cima. Aí não tá mudando o nome não, é um apelidozinho e tal. Aí, agora as obras do Guruji e tantas outras. Ó, a gente tem licitação aqui da reforma do Centro de Fisioterapia de quase R$1 milhão, Lula. Ninguém foi lá ver ainda não. Agora já estão pagando de novo aqui, em 2015. Tem mais medição. Precisa ir lá em loco, ver o que foi feito. Agora eu pergunto, cadê os vereadores, hein? Não tem vereador. Vereador, tem Câmara. Vereador tá esperando a diária diária do curso, que eles fazem curso lá e é cada curso para fiscalizar o município, só que cadê a fiscalização? Não tem. Diárias de 2.800, diária de 1.600, diária de 3.200. O blog PB Agora, que ele faz parte da parte do governo, porque é o advogado Marcos Souto Maior, que escreve na coluna, é Petrônio Torres, que está na folha de pagamento,
relata aqui sobre as vítimas do acidente do Conde, que foram liberados. É aquele acidente que teve nas placas, né? E ele enfatiza, querendo jogar a culpa pro governo, né? Governo do Estado, né? Querendo jogar a culpa do governo do Estado, dizendo que as testemunhas informaram que um dos carros tentou livrar do buraco. Daí colidiram de frente. Ora, e a licitação que a prefeita fez O tapa-buraco. de 600 e tantos mil para o tapa-buraco? Cadê? Cadê, prefeita? Ô, Vitor, será que não é tapar buraco no cofre? Não, pode ser porque não arrombaram lá a Secretaria de Finanças. Mas ali não arrombaram o cofre, não arrombaram. Mas fizeram o buraco. Né? Arrombaram a parede. Agora. É pra tapar isso aquele aí buraco. Isso aí é absurdo. Olha, o policial, o delegado, eu creio que é o delegado, não sei se. Parece que a Polícia Federal teve lá também para fazer como é, a perícia, né? Ô, Vídeo, o que me causou estranheza, eu tenho certeza que também lhe causou estranheza, e bem como toda a sociedade condense, como é que um ladrão, um meliante, um ou dois, eu não sei, sai de casa para arrombar a base de marreta ou de martelo, alguma coisa pesada, uma parede, arrombar uma prefeitura, uma secretaria, uma tesouraria, e a gente sabe que ali tem computadores. Tesouraria leva-se a crer que tenha dinheiro, pouco mais deva ter. Uma tesouraria leva a movimento diário, né? E esse meliante, ou essa meliante, ou esses meliantes, eles não subtraem nada a não ser papel ao vídeo. Isso é absurdo. O delegado que acreditar que um meliante vai sair de sua casa, correr o risco de ser preso ou levar um tiro da própria polícia para subtrair apenas papel, é acreditar em Chapeuzinho Vermelho, em mula sem cabeça ou qualquer outra coisa dessa natureza. Mas a grande sacada tá aí, né? Sumindo, se o ladrão ajudou o governo a sumir com os documentos que provavam alguma coisa que comprometia o governo ficou sem as provas, né? A contraprova, né? Pode ser também. Ô, Vídeo, eu tô aqui no Zap Zap, no grupo Mesa Redonda, e um amigo perguntou, cadê Marcos Marinho, né? Bom, vamos deixar claro, Marcos Marinho, ele teve um compromisso ele não podia adiar esse compromisso, e ele teve que se ausentar daqui de Jacumã para Campina Grande. Ele nos avisou com antecedência, realmente é uma lacuna, né? Marcos Marinho, ele tem a propriedade dele, ele sabe, é um âncora, é um profissional. Grande líder do jornalismo paraibano, a gente manda um abraço aí, se ele estiver nos ouvindo. Ele falou comigo, Lula, que talvez não pudesse ligar devido à localidade onde ele iria estar, não ter sinal talvez nem de celular, né? Tem localidade na Paraíba. Tá explicado essa lacuna, né? O nosso querido... Na verdade, nosso Marco foi passar o São Pedro dele, né? Acho que tá certo. Em alguma terrinha aí escondida aí. Um sítiozinho. E com esse clima chuvoso. Ele gosta de um sítiozinho. Uma peruazinha com a brejeira. A cabidela. Ave Maria. Então Mas nós estamos aqui, né? Para não suprir a falta, mas para dar continuidade ao trabalho, né? Porque Marco é único aí no jornalismo. E a nossa preocupação é esclarecer a sociedade condense o que acontece no município. O que a gente vai deixar aqui na pauta para o próximo programa, e nós vamos trazer com propriedade, que nós já tentamos, já até ensaiamos aqui noticiar o problema do transporte, né? A gente até combinou que a gente discutisse isso depois para fazer o levantamento melhor, porque fazendo o levantamento na época das férias, quando tem menos movimento, aí vamos ver, né? Se continua a mesma aberração. E o transporte será a próxima pauta aqui de documentações, tudo vindo da informação do Sagres. O telefone tá com problema, né? Toca várias vezes e aí a gente não consegue falar, né? Eu não sei.
toca e quando vamos atender, desliga. Pode ser que caia problema de linha, né? Que caia a linha. Mas enfim... Bom, a gente tá com problema no Ademare. O sinal da rádio no Ademare não chega. Mas dizem que numa determinada rua, diz que é um zumbido dentro de uma casa, de uma residência. Tem um zumbido que parece uma caixa de abelha. Olha, Lula, o Tribunal de Contas da Paraíba nos deu uma informação pública, né? Mas através de solicitação de informação, que as contas de todos os municípios da Paraíba, inclusive já começaram. As contas de 2013 felicidade. Já iniciaram, desde janeiro, que tem município já em pauta prestando contas, as contas sendo analisadas, né? E a minha pergunta foi sobre o município do Conde, claro, que é onde eu moro. Se essas contas seriam analisadas. A resposta que nos foi dada é que isso é um sorteio, né? É feita por sorteio, e que já na faixa de 25% a 30% das contas já estão sendo analisadas. E que até o final de 2015 estariam aí na casa de 50% a 60% das contas analisadas, e até o final de 2016, 100% das contas de 2013 analisadas. Isso é ótimo. Ok? Ovídio, são 10 horas e 58 minutos, estamos chegando ao término do programa. Eu espero que tenhamos prestado o nosso serviço, tendo em vista que o nosso papel aqui é de esclarecer, é fazer aquilo que os vereadores não fazem, é esclarecer a sociedade, o que acontece no município, é fiscalizar o executivo, o poder executivo. Eu vou finalizar aqui minha fala mandando um beijo, um abraço especial à doutora Marilene, esteve aqui sempre sorridente, é uma maravilha. O nosso amigo Léo Carneiro, um abraço à dona Valdez, um abraço para a vice-prefeita Sandra Ribeiro, um abraço também para Patrick, para Gel Pimentel, meu amigo Gel Pimentel, meu amigo inoxidável, né? E, enfim, eu vou mandar um beijão, a paz de Deus, para toda a sociedade condense. Ovídio. Mais uma missão cumprida. Agradecemos aqui a técnica de Jário Silva, o líder do portal A3TV, junto com o Carioca. Agradecemos também a ele por reproduzir esse nosso programa, essas nossas falas. Dizer aos pescadores da nossa sociedade que vão curtir a sua festa, mas que não esqueçam que vocês merecem, na verdade, a dignidade. E a festa sempre existiu. Mandar um abraço para Otto Rodrigo, que nos fez um convite hoje e foi inadiado para a próxima semana. Mandar um abraço para todos os integrantes que estão nas redes sociais, acompanhando o Mesa Redonda. A toda a sociedade condense, um abraço para Marco Marinho e um feliz São Pedro para toda a comunidade e todo o Conde. É esse nosso encerramento.